Estamos de volta e nosso tema agora é gestão de pessoas. Apesar do nome ser comum e todos já terem ouvido falar, você sabe realmente o que é gestão de pessoas? Qual a sua finalidade? Para falar sobre isso, nós convidamos a psicóloga e Master Coach da Sentido Vital Assessoria e Coaching, Bianca Benassi. Bianca, muito obrigada por estar aqui conosco no Empresas S.A. e bem-vinda a Palmas. Obrigada, Tati. Novamente aqui em Palmas é um prazer e é a primeira vez no Empresas S.A. Qual seria a definição de gestão de pessoas? Gestão de pessoas, eu vou começar falando de qual que é a necessidade das empresas. O maior problema que hoje as empresas enfrentam é a questão da alta rotatividade. Então, eu tenho um profissional que eu contrato, perco tempo para contratar, muitas vezes para treinar esse profissional e depois ele vai para o mercado, vai para a minha concorrente, enfim, eu acabo perdendo um tempo. Eu vou buscar um profissional que tenha um bom empenho no trabalho. Ele vai ter uma baixa produtividade quando ele começa a trabalhar 8 horas por dia e você vai parar para observar, ele não está trabalhando para o negócio, para o objetivo de trazer o resultado para o negócio. Esse é um outro ponto, que é a baixa produtividade. Outro ponto é o retrabalho. O líder ele vai indicar para esse profissional o que ele tem que fazer. Muitas vezes ele não faz ou então faz de uma maneira incompleta. E o líder precisa ir lá corrigir esse trabalho, revisar, acompanhar para que o trabalho seja feito. É um outro grande problema que as empresas enfrentam. Erros operacionais. A gente tem hoje redes sociais, tem estímulos de conversas paralelas no dia a dia. A pessoa não consegue trabalhar fechada, né, numa única atividade. E se ela digitar um zero no orçamento, ela onera um custo para a empresa. Se ela tirar um zero, ela reduz um pagamento. Então, são problemas que as empresas enfrentam. E tudo está relacionado a pessoas. Eu preciso contratar e capacitar essas pessoas para atender essa necessidade de ter um bom resultado no meu negócio. Então, desculpa te interromper, qual seria a relação então entre gestão de pessoas e o famoso RH, Recursos Humanos? O RH ele é um grande parceiro, né, da empresa, porque o recursos humanos, talentos humanos, existem vários nomes, ele vai gerir essas pessoas para trazer o resultado, né? Quando eu falo de gestão de pessoas, eu estou entendendo que eu preciso contratar um profissional que seja dentro da necessidade da empresa, entender qual é esse perfil, fazer uma descrição de cargos de quem é a pessoa que vai atender essa necessidade, entender qual é a estrutura, se eu preciso de equipamento, se eu preciso de uma mesa, o espaço onde essa pessoa vai trabalhar, tudo isso impacta na motivação do colaborador. Eu preciso, dentro da contratação, depois que iniciou, mensurar se o profissional está trazendo o resultado que a empresa esperava. Como que eu vou garantir que essa é a pessoa que eu estava buscando? Eu preciso ter meios de indicadores de performance, realmente. E tenho que desenvolver. Eu vejo algum gap, algum problema que não está sendo atendido, né, pelo perfil do profissional, então eu vou desenvolver um treinamento, uma capacitação para garantir que ele atinja um resultado. Então o RH ele acaba sendo um parceiro, porque ele que pode proporcionar treinamentos, ferramentas, organizar essa estrutura. Tá? Mas a gestão de pessoas, então, ela não é o RH da empresa, Não né? necessariamente. Tem empresas que acham que não tem nada a ver. Empresas, pessoas que não concordam com essa teoria. Ele está intimamente ligado, mas não é resumir que é o RH. E qual seria o papel da liderança nesse processo? Fundamental. Aí eu diria que o papel da liderança é 100%, porque líder é diferente de gestor. Gestor só controla, o líder desenvolve. O grande papel do líder é desenvolver talentos, identificar talentos. O que ele precisa fazer, como que ele consegue analisar se aquela pessoa tem motivação, como que ele vai estimular para que ela tenha motivação, como que ele vai desenvolver a competência necessária para o cargo. E tudo isso está atrelado a um método que precisa ser eficiente, né? Então, hoje nós trabalhamos com um método que busca 4 etapas para fazer esse resultado. Então, eu preciso, primeiro, antes de tudo, saber qual que é o propósito da organização, da empresa. E o colaborador ter isso muito claro. Para onde a gente está indo? Para onde o meu trabalho está me levando, né? O que eu preciso contribuir com esse trabalho? O outro ponto é o autoconhecimento, porque se eu não conheço quais são as minhas limitações e os meus pontos fortes, como que eu consigo trabalhar desenvolvendo algo? Então, eu preciso saber o que favorece no resultado e o que ainda não está pronto, né? Atrapalha. Nem que seja para minimizar e complementar com outro colaborador, uma outra ferramenta. Inclusive tem pesquisas que apontam, né, que aquele profissional que traz maior resultado é aquele que se conhece, se domina, porque ele consegue trabalhar com esses pontos fortes de uma maneira totalmente eficiente, né? Outro ponto desses 4 que eu disse é a capacitação. Eu preciso desenvolver competências nos profissionais.
Então, se eu não dou instrumentos, não dou ferramentas, não informo qual é o modelo que de repente pode atender a necessidade, ele não consegue se especializar, se desenvolver. Então, treinamento, consultoria, coaching, tudo isso ajuda a desenvolver essas competências nas pessoas. E, por fim, a ação, porque o conhecimento só não muda nada. Eu preciso tomar a decisão de agir e colocar em prática. Então, são 4 passos. Mas é complicado para os empresários tomarem essa iniciativa, não é? De buscar uma gestão de pessoas? Porque hoje o foco é o lucro. Só que se eu entendo que investir num equipamento, investir numa tecnologia, isso é um investimento útil, mas que não tem diferenciação e que as empresas, se eu for comparar no mesmo segmento, as empresas são muito parecidas em questão de negócio, de tecnologia, de produto que oferece, tudo muito parecido. O que diferencia são as pessoas. Eu vou entender que o profissional que eu tenho motivado, ele traz um resultado muito maior. Um profissional alinhado com a meta estratégica da empresa, ele traz um resultado muito maior. Então, o empresário ele não consegue entender porque ele não tem como mensurar o quanto essa pessoa impacta no negócio. Ele não tem ferramentas para isso. E aí a gente monta estratégias para conseguir fazer com que ele perceba dessa forma. Você disse que a liderança é fundamental no processo de gestão de pessoas. E esse final de semana em Palmas está acontecendo um curso, né? Com certeza. No qual você está, junto com a Tude Vieira, ministrando. É possível, dentro da gestão de pessoas, criar um líder? Sim. Aliás, liderança é um conceito que tem essa discussão. Não, a liderança não é nata, ninguém nasce líder. Líder se desenvolve, o líder ele é criado, porque ele é uma condição de valores, é uma condição imposta pelas pessoas. Então, o líder ele é eleito, é uma pessoa que gera confiança e impacto e que é seguido. Então, no treinamento de liderança, a gente aborda esses pontos. A pessoa vai ter lá técnicas e fundamentos para entender exatamente qual é esse papel e como ele pode se tornar um líder de sucesso. E o que você diria, então, para os empresários que estão nos assistindo com relação à gestão de pessoas? Comunicação é um ponto fundamental. Se eu não desenvolvo a comunicação aberta, sincera, compartilhada na minha equipe, eu só acho que eu devo mandar e as pessoas obedecerem, eu não vou conseguir gerar grandes resultados porque eu não gero motivação e comprometimento. Então, invisto em comunicação, em reuniões e abertura, né, para falar ideias. Ok, Bianca, muito obrigada. Obrigada por todas essas informações e esclarecimentos. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Para assistir os vídeos e entrevistas exibidos aqui pela Rede Jovem, basta acessar o portal www.empresassa.com.br. Lá você ainda encontra várias matérias e notícias especiais escritas por especialistas. Não saia daí, já já nós voltamos com mais Empresas SA.